Olá pessoal, me chamo Marcelo Vergotti e esse é o canal Bíblia, Livros e Café. Hoje nós vamos falar a respeito do calendário litúrgico, não é? Os anos A, B e C. Como é feita essa divisão e por quê? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o calendário litúrgico é esse que nós temos seguido durante as missas, né? A igreja, desde o ano que foi criado o calendário, do Concílio de Trento, por volta de 1530, 1545. Então, é mais ou menos nessa data que foi criado, estabelecido esse calendário, e desde lá, então, a igreja vem seguindo ele passo a passo. Eu vou colocar o calendário aí para que vocês vejam o relógio, não é, do ano litúrgico. Então, vamos a ele. Então, esse relógio, né, você observa que nós temos início e o ano litúrgico começa com o advento, né, que é a preparação para o Natal. E nós temos então 4 semanas completas antes do Natal, inicia o advento. O calendário litúrgico, ele completo, ele são 3 anos, ano A, B e C. No ano A, nós temos o Evangelho de São Mateus. No ano B, o Evangelho de São Marcos. E no Evangelho C, o Evangelho de São Lucas. Essa é a divisão. Esses são chamados os Evangelhos sinóticos, ou seja, são evangelhos que eles conversam muito bem entre si. Então, o calendário litúrgico é baseado nesses 3 evangelhos. E o Evangelho de João? O Evangelho de João, ele entra principalmente na Quaresma e na Semana Santa. Também o Evangelho de João é o único que tem aí o primeiro milagre de Jesus, que é o milagre nas bodas de Caná. Então, dando seguimento, nós vamos ter o quê? Para o calendário litúrgico é muito importante o estabelecimento da data da Páscoa. Como é que se faz a data da Páscoa? A data da Páscoa, ela é colocada no equinócio da primavera. Só que você deve lembrar que a Terra Santa, ela é no hemisfério norte. Então, é o equinócio da primavera do hemisfério norte, que nesse ano de 2019 foi no dia 20 de março. Então, esse dia, que é o dia onde a noite e o dia são iguais, o equinócio é exatamente isso, equi, quer dizer igual. Então, no equinócio, você tem, a partir do equinócio, você tem a primeira lua cheia, e depois da lua cheia, o primeiro domingo. Esse domingo é a Páscoa. A partir daí, você tem todo o calendário litúrgico, não é? 50 dias depois você vai ter o Pentecostes, é estabelecido a quarta-feira de cinzas, quando começa começa a Quaresma, Então ela é estabelecida, a Páscoa ela é primordial para o estabelecimento do ano litúrgico, Como eu falei, você marca o equinócio, que nesse ano foi 20 de março, no hemisfério norte. Lembre que a Terra Santa é no hemisfério norte. E a partir daí, do dia 20 de março, a primeira lua cheia e depois o primeiro domingo. O primeiro domingo após a lua cheia, que nesse ano de 2019 caiu no dia 21 de abril. E aí você estabelece todas as outras datas. Por que é importante isso? Por que é importante isso? Porque os cristãos queriam comemorar a Semana Santa e a Páscoa exatamente no mesmo tempo em que ocorreu com Jesus.
né? É importante você ver aí a diferença entre Kairos e Cronos. Quando você fala de calendário, né, é bom lembrar também que o calendário não tinha sido estabelecido ainda. Esse calendário ele é pós Jesus Cristo. Então não havia um calendário. Então o povo queria fazer, comemorar então a Páscoa, né? Todo a Quaresma, a Semana Santa e a Páscoa, queria comemorar no mesmo tempo em que Jesus passou por isso. Esse tipo de tempo se chama de Kairos. É como a gente fala lá no interior, né? É o tempo das mangas, é o tempo da chuva, é o tempo da seca. Então há um tempo que não está estabelecido em calendário. O calendário veio depois. Esses tempos eles já existiam. Então esse é o Kairos. E então por isso que foi estabelecido, não é? O equinócio, depois a lua cheia e o primeiro domingo aí comemora a Páscoa. Depois é distribuído para o resto do ano. E muito depois é que foi estabelecido o calendário que nós conhecemos hoje, né? O calendário gregoriano. E então, mais um pouco adiante, né? Então nós temos que o ano litúrgico começa, né, 4 semanas antes do Natal, ou seja, 4 semanas antes do dia 25 de dezembro. E aí, o ano começa aí, e a primeira parte dele, que é todo o ciclo do Natal, vai até a Epifania do Senhor. Né? O tempo comum, ele inicia já no domingo, onde se comemora o batismo do Senhor. Aí você tem, não é um domingo comum, é uma solenidade, mas ele conta já como o primeiro domingo do tempo comum, que a segunda-feira já é tempo comum. Então, no batismo do Senhor, começa então um curto período, é o primeiro período do tempo comum, um curto período que vai até a quarta-feira de cinzas, que aí já começa todo o ciclo da Páscoa. Na quarta-feira de cinza começa a Quaresma, depois você tem Domingo de Ramos, e seguindo o Tríduo Pascal, né, que é a quinta, sexta, sábado e domingo de Páscoa, e depois todo o período de Páscoa até a Ascensão do Senhor e o Pentecostes. Então esse é um longo período pascal. Então você tem o primeiro período, é o período do Natal, depois vem um curto período comum, um tempo comum, e depois um ciclo da Páscoa, que vai então da quarta-feira de cinzas até o Pentecostes. E aí o ano se encerra, né? Vai terminar o ano litúrgico, começando então na festa da Santíssima Trindade, tempo comum, e segue tempo comum até a festa de Cristo Rei, que é o último dia do ano litúrgico. E aí começa um outro ano. É importante nós salientarmos uma coisa com relação às missas, né? E você entender o seguinte, que elas são estabelecidas com uma hora, né, a partir das 18 horas. Então, só para pegar então o Tríduo Pascal. Né? Se você tem, por exemplo, a Quinta-feira Santa, a Quinta-feira Santa, ela iniciou na quarta-feira às 18 horas. Então, quarta-feira, 18 horas, começou a quinta-feira. Parece um pouco aquelas coisas dos adventistas, né? Então, a partir das 18 horas já é quinta-feira. Então, a quinta-feira ela vai das 18 horas do dia anterior até as 18 horas do dia de hoje. É quinta. Então, na Quinta-feira Santa você tem de manhã, geralmente você tem a benção dos óleos, né, dos santos óleos. É óleo, tá, pessoal? Não são óleos, não. É santos óleos, que é o óleo do crisma,
não é? É o óleo para fazer a unção dos enfermos, né? Então você tem ali a unção, que é geralmente uma missa onde reúne todos os padres junto do seu bispo, e eles seguem esse rito, que é o óleo que vai servir todas as paróquias durante todo o ano. À tarde, depois das 18, já é sexta-feira. E aí você tem a celebração da instituição da Eucaristia, ou então a missa do lava-pés, como o pessoal costuma dizer. E aí já é sexta-feira. Então, nas 18 horas da quinta-feira santa, a partir dali você já tem a sexta-feira santa, que aí Jesus então institui a Eucaristia, ele faz a última ceia. Na sexta-feira, durante o dia, ele é preso à noite, durante o dia ele é julgado e morto, né? E no sábado, o sábado de Aleluia já começa a partir das 18 horas da sexta-feira. Então você tem todo o sábado, e sábado às 18 horas, a partir daí você já começa uma vigília pascal. É que você deve lembrar que domingo de manhã eles correram até o sepulcro para ver se Jesus ainda estava lá, mas Jesus já tinha ressuscitado. Então, basicamente é isso. Então é importante saber desse detalhe para você entender então um pouco do calendário litúrgico. É interessante que no caso da missa à noite, no domingo, não é? Que seria a partir das 18, seria a missa de segunda-feira, mas acaba como o dia do domingo é a dia da Páscoa do Senhor, acaba sendo colocado a mesma liturgia o domingo inteiro. Então esse é um outro ponto muito importante. Dando seguimento, então, nós falamos então do início, o início do calendário litúrgico, que começa 4 semanas antes do Natal. Ele segue, você vai ter o tempo comum a partir do batismo do Senhor e a quaresma estabelecida a partir da Páscoa. Lembrem disso. Segue-se então todo o ciclo da Páscoa e entra no tempo comum de novo. E aí vamos falar a respeito então também muito importante do Natal. O Natal é 25 de dezembro. Por que é escolhida essa data? É escolhida essa data exatamente porque nós temos o solstício de inverno. O solstício de inverno na Europa, ou seja, no hemisfério norte, onde tem a Terra Santa, o solstício de inverno, esse ano foi dia 22 de dezembro. O que é que isso tem a ver? É o dia que tem a noite mais longa. Não é? Então, no 25 de dezembro, toda a humanidade está tomada pela escuridão. Toda a humanidade está tomada pela escuridão. As noites são muito longas e a luz é muito pouca. E quando nasce o menino Jesus, no dia 25 de dezembro, no solstício de inverno, a partir dali os dias começam a ser maiores, ou seja, a luz começa a vencer a escuridão. Gradativamente ela vai assim até o solstício de verão, que é quando o dia é maior do que a noite. É o dia mais longo do ano e mais longo do que a noite, o dia mais longo do que a noite. E é exatamente onde a igreja colocou aí o nascimento de João Batista. Então você tem esses dois contrapontos. Jesus nasce quando toda a escuridão tomou a terra, e o dia, a luz é muito pequena, e a partir daí a luz vai crescendo, crescendo, crescendo. E o João Batista foi colocado a comemoração exatamente quando a luz já tomou de conta da maioria do dia, porque esse João Batista ele vem anunciando a vinda do Senhor que vai nos salvar. Ele vem fazendo como é que eu posso dizer, um discurso meio apocalíptico. Olha, os fins estão vindo, o Senhor vai vir, o fim é próximo. E essa ideia de fim é próximo é aquela coisa que a escuridão vai tomando de conta e que nós precisamos de um Salvador. Não sei se eu expliquei muito bem, mas é basicamente isso.
E agora, então, nós vamos falar a respeito das cores litúrgicas e o significado delas. Então você vai ter aí os períodos onde você tem intensidades diferentes, né? Então, no caso da cor verde, a cor verde simboliza a esperança. Então, todo o tempo comum ele é colocado na cor verde. E a cor vermelha, ela representa aí a força do Espírito Santo e o sangue dos mártires. Então tem algumas datas litúrgicas que os padres, toda a liturgia usa vermelho. Então verde é o tempo comum. Quando você for à missa, você vai ver lá, todo mundo de verde é tempo comum. Vermelho, ou é o mártir, né? Se você não tiver um tempo aí que é um tempo de contrição, como o advento ele começa com roxo, mas no Pentecostes e na Semana Santa o padre usa vermelho, né? Mas ele vai roxo. Então, assim, esse roxo ele representa o quê? Você sai do verde e ele fica roxo. Então ele te convida a sentir esse espírito, não é mais duro, mais acre. Ele vai endurecendo cada vez mais, vai te conduzindo, e aí na Semana Santa usa um vermelho, que é o sangue do mártir derramado na cruz, ou de outros mártires. E você também aí tem na Páscoa, né, que é a Páscoa é alegria, então você usa ou amarelo ou branco, né, ou dourado, que alguns dizem dourado ou branco, e aí todo o período da Páscoa basicamente é usado branco ou amarelo, né? Que vai simbolizar justamente isso, uma festa da vitória de Jesus Cristo. E o rosa tem 2 dias que é usado rosa, né? Tanto no Natal quanto na Quaresma. No caso do Natal, deixa eu ver aqui direitinho, ele é usado no 3º domingo do Advento, que é chamado de Domingo Gaudete, ou Domingo da Alegria. A mesma coisa acontece com o 4º domingo da Quaresma. Também é chamado de Domingo da Alegria, mas é chamado de Domingo Lautare, Domingo Lautare. Então são 2 dias em que o padre usa rosa para expressar alegria. No caso do Natal, que a esperança de que o mundo, né, que venha uma luz ao mundo naquela escuridão, aquela esperança na liturgia está colocada nos textos litúrgicos, então o padre usa rosa. A mesma coisa vai acontecer aqui no 4º domingo, né, no Laetare. É um domingo de alegria. Então são 2 coisas importantes. E você tem aí, então, cada cor representa uma certa convocação a um espírito da liturgia naquele momento. E ela também representa um pouco, você vai ter um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco da intensidade, né? Então a cor ela vai representar muito bem isso. Você começa o ano litúrgico no Advento, é uma chamada para uma conversão, você usa roxo, depois você tem a Natividade, você vai usar branco, depois você tem um breve período de domingo comum, depois Quaresma, é um período mais duro, que aí você vai passar todo um período de Quaresma, de quarentena, não é? Até a Semana Santa, que é vermelho, Páscoa, branco, amarelo, depois volta no Pentecoste vermelho, não é? E aí você vem todo um período bem longo de domingo do tempo comum. Então basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aí o vídeo. Quem tiver mais perguntas pode fazer. E eu gostaria de lembrar então que a gente vai então todo esse ano de 2020 acompanhar aí as leituras, né, de cada domingo desse ano A, tá bom? Para vocês então
sucesso e um feliz ano 2020. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.